Olá, estamos de volta com o Perfil Comerciário, um programa do Sindicato dos Empregados no Comércio de Sorocaba e região. Na edição dessa semana, vamos ver a última parte do talk show jurídico da 10ª Semana Cultural Comerciária, que tratou especificamente da terceirização, além de uma entrevista exclusiva com o desembargador Dr. João Batista Martins César sobre o tema e muito mais. O Perfil Comerciário começa agora. O talk show jurídico dentro da 10ª Semana Cultural Comerciária, realizada em Sorocaba no mês de abril, teve grande importância na discussão do tema terceirização entre os participantes. Veja. Dr. João Batista Martins César, que grande prazer em recebê-lo aqui no Clube dos Comerciários, dentro da Semana Cultural Comerciária. Tudo bem, doutor? Tudo bem, é uma honra estar aqui numa Semana Cultural do sindicato, né? O sindicato tem uma importância enorme para a sociedade, então eu me sinto honrado com o convite. Aliás, você já trabalhou aqui em Sorocaba, né, no Ministério Público, hoje está em Campinas. Fale um pouco dessa sua trajetória dentro do Ministério Público para a gente. Eu inaugurei a PTM, a Procuradoria do Trabalho, aqui no município de Sorocaba, né? Ficamos 2 anos aqui trabalhando na região, então daí esse contato maior com os sindicalistas aqui de Sorocaba e região. E o que eu sempre falava, né? Eu acho que o sindicato é um parceiro fundamental na atuação do Ministério Público quando estava lá e na própria Justiça do Trabalho, né? Levando as irregularidades que ele vê aí no meio ambiente de trabalho, crianças trabalhando onde não deve. Então o sindicato tem esse perfil social que a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, atribuiu aos sindicatos. Então esse convívio com o sindicato é salutar, eu acho que para todos, né? Doutor, hoje um talk show jurídico, né, com a sua participação, o representante da nossa federação, do corpo jurídico da nossa federação, doutor João também, e um representante da OAB, para tratar de temas importantes de interesse dos trabalhadores, né, assédio moral, as medidas provisórias do governo, que aconteceu aí, 664 e 665, e a terceirização que está em pauta no momento, acabou de ser aprovada na Câmara Federal, né? Está indo para o Senado aí, um tema bastante discutido, né? Que tem causado muita preocupação nos sindicatos que defendem os trabalhadores. Fale um pouco sobre isso para a gente. Com relação à terceirização, eu costumo adjetivar de nefasta, né? O projeto de lei é um projeto nefasto para a sociedade brasileira. Eu hoje tive a oportunidade de conversar na inauguração do GEA lá em Ribeirão Preto com a imprensa de lá e disse que a sociedade precisa resgatar um princípio da solidariedade social, porque parece que esse projeto não afeta a sociedade como um todo, só afeta o trabalhador, e não é verdade. Esse projeto afeta todos nós, todos os brasileiros serão afetados com esse projeto, porque os estudos indicam que a massa salarial cairá 10% a 20%, então é dinheiro que não vai circular na economia do país. E vai haver um empobrecimento geral, porque a relação de trabalho, ela naturalmente é uma relação de empregador e empregado. Não tem um terceiro elemento nessa relação. A partir do momento que você coloca esse terceiro elemento contra o que a OIT apregou, a Organização Internacional do Trabalho, que fala que o trabalho não é mercadoria, que não é para se comprar como se compra uma bota, uma caneta, você coloca esse terceiro elemento nessa relação que deveria ser direta, ele vai ter que faturar, ganhar. E segundo pesquisa dos próprios empresários, da Confederação Nacional da Indústria, para 91% dos empresários, a terceirização é sinônimo de redução de custos.
Então, quer dizer, vai pagar menos. Além de pagar menos, tem que remunerar esse terceiro elemento nessa relação. Então, é óbvio que esse valor sairá do trabalhador e não do empresário. E o pior de tudo, que a terceirização eu reputo sinônimo de precarização. Nos trabalhadores terceirizados estão os maiores índices de acidentes de trabalho, de mortes em razão de acidentes de trabalho. A jornada é maior desses trabalhadores e a remuneração é 1/3 menor para a mesma função. Então, é a mesma função, mas o trabalhador terceirizado costuma ganhar 1/3 a menos do que aquele que é contratado de forma direta. Então, acho que a sociedade tem que tomar conhecimento desse projeto, das consequências nefastas para a sociedade e o empobrecimento geral que vai causar, né, no dinheiro que não vai circular na economia do país. Aliás, ontem esteve aqui o Pegado, ele é o secretário-geral da UGT, ele esteve participando aqui com a gente e nós conversamos com ele sobre essa questão e tal. E a gente entrou na questão seguinte, aumentou nessa legislatura a quantidade de deputados do setor patronal, né? E eles, será que isso se deve a esse aumento e diminuiu representantes dos trabalhadores dentro da Câmara Federal? Esse projeto que ele estava adormecido já há bastante tempo, de iniciativa de autoria do Sandro Mabel, será que isso se deve a esse aumento ou tem outras coisas envolvidas nisso para que o projeto seja retomado? Bom, é difícil responder essa pergunta, né? Sem dúvida alguma, esse Congresso, na passada, já era o mais patronal da história da República. E agora esse ainda é mais patronal do que o passado, né? A legislatura passada. Então, os trabalhadores vão ter que se articular e enfrentar essa situação, que é uma situação adversa para o meio sindical. Se articular, mas quando mexe com direitos dos trabalhadores, como eu lhe falei, eu acho que mexe com toda a sociedade, porque é menos dinheiro circulando na economia. Então, eu acho que tem que haver essa articulação dos trabalhadores e o próprio sindicalismo, né, se reinventar, porque, sem dúvida alguma, com o mensalão, infelizmente houve uma diminuição do número de representantes sindicais junto ao Congresso Nacional. E eu acho que agora o sindicalismo vai ter que se reinventar e conseguir colocar os seus legítimos representantes novamente no Congresso para defender os interesses. Porque, às vezes, na grande mídia, não se debate de forma profunda como deveria debater um projeto dessa envergadura. Eu li que fala, não, vamos ser criados novos direitos para trabalhadores terceirizados. E eu pergunto, quais direitos? Me fale um direito novo que está sendo dado para o trabalhador terceirizado. Nenhum. O projeto não tem nenhum direito novo. Pelo contrário, como lhe falei, eu acredito que vai haver um achatamento da massa salarial. Além disso, também falam que os terceirizados teriam os direitos do tomador. Não é verdade. Não é isso que está no PL. Não é isso que foi aprovado no Congresso. Então, a sociedade precisa ter conhecimento disso, consciência disso. Não tem nenhum direito novo e, infelizmente, como eu citei outro dia, numa entrevista também. Imagine um grande conglomerado empresarial, ele terceiriza todos os seus empregados para uma outra empresa e não paga as verbas rescisórias e diminui o salário. Quem for reclamar na Justiça do Trabalho não vai ser recontratado. Num ambiente de crise econômica que nós estamos vivendo hoje, o trabalhador vai se sujeitar a essa nova situação ou vai reclamar? A minha experiência não estou falando nem como desembargador hoje, estou falando como membro do Ministério Público do Trabalho que fui, é que infelizmente o trabalhador vai se sujeitar a essa situação. Porque ele sabe que se ele reclamar, ele vai ser discriminado e não vai ser contratado. E isso vai acontecer sucessivamente, porque encerrou o contrato com aquela empresa, se for anual, esse trabalhador vem uma nova empresa, a empresa que sai não paga férias, por exemplo, e ele vai ficar sem férias e não vai reclamar porque ele vai procurar preservar o principal, que é o posto de trabalho, que é o seu ganha-pão. Então tem muitas coisas aí nesse projeto que merecem ser discutidas pela sociedade. Doutor, há alguns dias nós vemos aí pela imprensa nacional, e a gente que participa do movimento sindical, a gente esteve aí junto disso, houve
uma mobilização de algumas centrais e tal, meio que na tentativa de parar alguns setores do país e tudo mais, para chamar atenção para essa questão da terceirização. E muitas foram as críticas da sociedade, a gente vendo os portais, nas rádios, as notinhas da população nos jornais, criticando muito a ação do sindicato em parar isso e aquilo. E nessa tentativa de se reinventar o sindicato, será que os sindicatos não têm que investir mais em comunicação para esclarecer a população, esclarecer a sociedade para questões como essas, por exemplo, e conscientizar eles da importância de entender as leis e tudo mais? Será que comunicação pode ser o viés para se resolver isso, para fazer com que a população também esteja ao lado do sindicato na defesa dos direitos dos trabalhadores? Porque, na realidade, eles estavam tentando defender os direitos dos trabalhadores e parece que eles eram os inimigos naquele momento. Você tem razão. A comunicação é um passo fundamental para a efetiva defesa dos direitos dos trabalhadores. Primeiro, a greve é um direito constitucional. Está lá na Constituição, artigo 8º da Constituição, ele é um direito fundamental, então aqui no nosso país, e lamentavelmente ainda a sociedade não se aculturou dessa questão da greve. Eu estava na Espanha no dia de uma greve geral, e todo mundo respeita uma greve geral. Milhares de trabalhadores nas ruas, para metrô, para ônibus e tal, e todo mundo respeita, porque sabe que é uma forma democrática, não estou falando com violência, estou falando aquela greve pacífica de reivindicação. Essa greve pacífica é prevista na Constituição e é a forma democrática que a nossa Constituição previu dos trabalhadores defenderem os seus direitos. Então, a comunicação é fundamental. Eu acho que os sindicatos devem se unir, fazer um pool aí, arrecadar fundos e divulgar as suas ideias, inclusive na mídia, paga, pagar, porque agora nesse projeto do 4330, no PL 4330, eu vi grandes editoriais em jornais, até sem assinatura, mas era matéria paga, do lado empresarial, defendendo o PL. Vi propaganda na TV, de setores industriais, também com matéria paga, defendendo o PL. Nós sabemos que o meio sindical tem toda a dificuldade de arrecadação, então, mas realmente tem que se articular e procurar divulgar o outro lado, porque acho que numa democracia é fundamental que você divulgue um lado e outro. A legislação trabalhista, eu costumo falar, tem que evoluir, tudo na vida evolui, mas não dessa forma do PL. Precisa evoluir, admitir terceirização em alguns casos, é verdade, precisa, desde que a empresa venha com equipamentos, com know-how superior. Eu costumo citar, por exemplo, no corte de cana, numa empresa que venha com a máquina que corte a cana, venha com todo esse capital e tal, que as máquinas são caríssimas. Poderíamos pensar em evoluir para alguma coisa assim? Claro, acho que, mas esse debate tem que ser democrático no Congresso Nacional e não assodado, da forma, usar uma expressão que o povo entende, um rolo compressor. Sim. Não pode ser dessa forma, tem que ser transparente, discutir com seriedade. Não sei se você acompanhou o Senado, nessa semana que antecedeu a votação, o Senado chamou lá 80 entidades para discutir esse PL. E as 80 entidades criticaram esse PL. Quer dizer, se 80 entidades da sociedade estão criticando esse PL, porque realmente tem algo errado. O núcleo do direito do trabalho, que é a contratação direta, tem que ser preservado. Nós temos que a contratação indireta por uma prestadora tem que ser a exceção e sempre deve ser a exceção. Essa semana eu tive estudo da terceirização no Japão, e a terceirização lá hoje está num patamar de 30% da mão de obra. Mas esse estudo também está demonstrando as consequências nefastas que a gente vê aqui no Brasil, está demonstrando o que aconteceu lá. A queda da massa salarial, a queda até do nível da mão de obra, porque o trabalhador não se preocupa, e a empresa também não, em qualificar adequadamente esses trabalhadores, e já estão defendendo lá, já há um movimento para defender lá, para exterminar a terceirização, para acabar com a terceirização e também a estabilidade no emprego. Porque aí a empresa é obrigada a qualificar os seus empregados e esses empregados terão interesse em realmente se qualificar
vão ganhar mais, serão melhores qualificados, produzirão mais, o país ganha e a economia do país também se desenvolve porque a massa salarial aumenta. Então, é essa discussão que a sociedade tem que ter, de forma transparente e democrática. Doutor, diante de tudo isso, será que nós podemos afirmar então que o Sindicato dos Comerciários está na linha certa de atuação dessa reinvenção dos sindicatos, que é levar cultura, levar informação para o trabalhador através de uma iniciativa dessa da Semana Cultural e também com os seus cursos de qualificação que mantém periodicamente aberto, né, qualificando aí mensalmente em torno de 100, 150 trabalhadores. Então, quer dizer, é uma iniciativa que o Sindicato dos Comerciários tem feito. Será que estamos no caminho certo? Eu acho que sem dúvida, é o caminho correto, né? Parabenizo a direção do sindicato, na pessoa do presidente, do Rui, né? Eu acho que o caminho é esse. Mário de la Cueva falava que o sindicato é uma pessoa jurídica de direito social. E não há como discordar dele. O sindicato também leva, além de ser uma associação de defesa dos seus representados, da sua categoria profissional, também é de toda a sociedade. Então, toda a sociedade tem que enxergar esse papel no sindicato, que é o de efetiva defesa dos interesses da sociedade. Então, o sindicato é esse o caminho mesmo, mas ele tem que buscar algo a mais, que no caso é a defesa de todos os interesses da sociedade. Claro que ele vai defender principalmente da sua categoria, mas não esquecendo que a defesa é coletiva, é do todo, né? O desembargador que abrilhantou a discussão respondeu com total propriedade o quanto a terceirização é maléfica às classes trabalhadoras e à sociedade como um todo. Desemprego e consequente diminuição de renda são resultados da aprovação do projeto de lei. Tá certo. Nós temos aqui a colocação da Daiane Bueno, advogada do Sim Comerciário de Sorocaba. É pertinente essa colocação aqui. Doutor Rui, a empresa terceirizada retirará um grupo de trabalhadores de um determinado sindicato. É uma pergunta que ela faz. Como ficará a tutela dos direitos desse grupo de trabalhadores, já que não serão considerados como categoria diferenciada? Exemplo, criação de uma empresa terceirizada em operações de caixa. Não estaria mais no comércio? Quem tutelará os direitos desse grupo? E aí depois, praticamente dentro do mesmo tema, o Ricardo Munhoz pergunta o seguinte: diretor do Sindicato dos Empregados do Comércio, né? Os funcionários que trabalham numa empresa que também fazem parte do sindicato, como eles ficariam no caso dessa terceirização? A empresa pode também manipular esses funcionários? Meio complexo isso, mas... A manipulação, né? A alienação, o domínio através do capital, a chance é muito grande. E numa resposta bem direta, e um grande especialista, eu vou transmitir aqui, condenou o doutor, nosso desembargador João Batista Martins. Com relação à tutela coletiva, para quem não sabe, a gente fala tutela coletiva, é uma ação judicial em que dá para pedir em nome de todos os trabalhadores daquela categoria. Então, o grande supermercado aqui tem uma máquina lá que está mutilando, o sindicato pode entrar com uma ação para que aquela máquina seja tirada de lá. No caso dos caixas, para que o ritmo de trabalho não seja tão frenético. Eu peguei aqui um grande hipermercado que não tinha assento. O caixa ficava lá 8 horas por dia, ou mais, em pé. Aí eu chamei na procuradoria e falei: olha, a primeira coisa que você vai dar é cadeira para esse pessoal sentar. Eles têm que ter um banco para sentar. Porque eles não podem trabalhar o dia todo, por quê? Porque por incrível que pareça, a nossa coluna vai embora. Se a gente ficar o dia inteiro em pé, trabalhando numa posição desconfortável. E aí, eu entendo que qualquer sindicato pode entrar com uma ação coletiva. Deve entrar com uma ação coletiva. E no final, os participantes foram prestigiados com placas alusivas à Semana Cultural Comerciária, realizada em Sorocaba, pela relevante contribuição com a iniciativa. Você era fazendo a entrega, portanto, ao doutor João Batista Martins César, um dos debatedores nesse debate jurídico sobre os direitos dos trabalhadores. Carlos Eduardo Leite, que é do Sindicato dos Empregados do Comércio de Sorocaba, por favor. Carlos Eduardo, dá uma chegadinha até aqui. Ele é do jurídico do Sim Comerciário de Sorocaba e nesta oportunidade faz a entrega, então,
faz a homenagem ao Dr. José Roberto Fieri, que é diretor adjunto da OAB. Quero chamar aqui o Ricardo Munhoz, que é o diretor do Sindicato dos Empregados do Comércio. Por favor. Hiper da Carne, qualidade, higiene, preço baixo, tudo o que você procura está em um só lugar. Hiper da Carne, variedades em cortes bovinos, suínos e aves, tudo preparado do seu jeito, do seu gosto. Hiper da Carne, pertinho de você, no centro de Sorocaba, Praça Nicolau Scarpa, 68, em frente ao Mercado Municipal. Você tem convênio médico? Não? Então não perca tempo. Uma parceria entre o seu sindicato e a Mediplan Saúde vai garantir mais saúde para você e sua família com planos a partir de R$ 100,80, sem limite de idade. Isso mesmo, sem limite de idade. Para se beneficiar, é necessário fechar um grupo de no mínimo 5 pessoas de uma mesma empresa do comércio. O titular tem direito a inserir todos os seus dependentes. Não perca tempo. Fale com sua empresa e ligue para a Costa e Silva, responsável pela comercialização do plano para a categoria comerciária, e feche já o seu convênio. Para grupos a partir de 20 pessoas, o plano não tem qualquer tipo de carência, é liberado para emergências e consultas. Ligue já para a Costa e Silva e feche o convênio com a Mediplan Saúde, uma empresa experiente, com mais de 30 anos de atuação, 750 profissionais da área médica em diversas especialidades, 230 clínicas de diagnósticos à disposição e um hospital próprio de primeiro mundo para atendimento, o Hospital Samaritano. Toda essa estrutura está à disposição da categoria comerciária, por meio de uma parceria entre o Sindicato dos Comerciários e a Mediplan Saúde. Mas não esqueça, para aderir ao plano é necessário pelo menos 5 pessoas cadastradas por empresa ou CNPJ. Ligue Costa e Silva, ligue Mediplan Saúde. Telefones 15 3211 6969, 15 3418 9686 ou 981282297 ou entre em contato pelo e-mail costesilva@globo.com. Está precisando de equipamentos de som com qualidade e ótimo preço? O nome é Vanucci Instrumentos Musicais. Com mais de 25 anos de experiência e cerca de 20 mil produtos à disposição, a Vanucci oferece toda a linha de instrumentos musicais, equipamentos e acessórios nacionais e importados, além de contar com o que há de mais moderno para sonorização de ambientes, como caixas acústicas, projetores, telões e muito mais. Além da loja, localizada no centro de Itu, a Vanucci possui uma loja online, 24 horas por dia, para a maior comunidade de seus clientes, com entregas para toda a região. Não perca tempo e venha a Vanucci Instrumentos Musicais, Rua Floriano Peixoto, 401, no centro de Itu. Ou, se preferir, acesse o site www.vanucci.com.br. Vanucci Instrumentos Musicais. O melhor da música você encontra aqui. Sorocaba sediará a primeira feira de inclusão dos deficientes no ambiente de trabalho. Nosso sindicato é parceiro da FECommerciários nessa iniciativa inédita no estado de São Paulo. Veja. Reuniões estão sendo realizadas em Sorocaba com a participação de várias frentes estaduais e municipais para a organização da Feira de Inclusão dos Deficientes no Mercado de Trabalho, que será realizada no ginásio poliesportivo do Clube dos Comerciários no dia 27 de agosto, das 9 às 17 horas. Quem falou com nossa equipe sobre a iniciativa foi a coordenadora da feira, Eunice Aires, da FECommerciários. Está sendo organizada, na verdade, pela FECommerciários e pelos Sincomerciários de São Paulo, em parceria com o PADEF e várias outras entidades, Previdência, INSS,
outras entidades aqui do município de Sorocaba. E para nós é um momento muito importante, porque nós falaremos da inclusão da pessoa com deficiência, abrangendo de uma forma bastante grande a questão da diversidade. Será um momento único aqui para Sorocaba e acredito que muito importante para promover a cidadania e os direitos de todas as pessoas que estão nesse mundo necessitando de um apoio para adentrar ao trabalho. Nós estamos desenvolvendo várias ações pela inclusão. O café sensorial, participação na Reatec, participamos de todas as discussões do espaço da cidadania. Porém, um momento, falando de uma ação social pela diversidade, será a nossa primeira experiência. E foi escolhido Sorocaba para que nós tivéssemos esse programa piloto sendo desenvolvido. A representante do PADEF, Programa Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência, também tem participado ativamente da organização do evento e fala da importância da iniciativa. Bom, primeiro porque a nossa responsabilidade é tratar de assuntos relacionados ao emprego, independente de lei de cotas. E a parceria com a FEComérciários, com os sindicatos do comércio de modo geral, tem sido muito rico, porque a gente entende que o direito ao trabalho é um direito de todos, independente da deficiência. Mas essa parceria ela vai um pouco além, porque é pensar no cidadão com deficiência não só enquanto funcionário, mas enquanto cliente do comércio também. E eu acho que para a gente isso tem sido uma parceria extremamente rica pela possibilidade de ampliar as questões relacionadas à acessibilidade e fazendo com que os comércios, de modo geral, entendam que antes do funcionário com deficiência tem também o cliente com deficiência, né? Então, para a gente tem sido bastante rico nesse sentido também. O estado de São Paulo ele ainda tem uma colocação melhor do que muitos outros estados do nosso país, mas ainda está muito longe do esperado, né? Existe um número muito grande de vagas pela lei de cotas, porém a fiscalização ainda não é tão atuante como deveria ser, ainda existem muitos mitos, muitos preconceitos em relação a esse processo de inclusão. Para você ter uma ideia, hoje em todo o país a gente não tem nem 500 mil pessoas com deficiência empregadas em regime CLT, né? Quando a gente tem uma legislação que obriga muitas empresas, né, todas elas com mais de 100 funcionários. Então, evoluiu-se bastante, né, nas questões relacionadas à inclusão no mercado de trabalho, porém ainda há muito trabalho a ser feito, né? E São Paulo, por ser um estado grande, um estado rico, um estado onde tem muitas empresas e muitas delas com mais de 100 funcionários, eu acho que teria aí potencial para ter um volume maior de pessoas empregadas, mas isso ainda acontece muito pouco. Falta de qualificação profissional, eu diria que é uma desculpa dada pelas empresas. Não quero dizer com isso que ela não existe. A falta de qualificação técnica, né, mão de obra especializada, é sim uma dificuldade do nosso país e não apenas do estado de São Paulo. Porém, essa dificuldade de qualificação técnica, ela não é uma particularidade só de pessoas com deficiência, é da população como um todo. Mas aí, por uma questão, de novo, cultural, muitas vezes a empresa acaba justificando essa não contratação pela falta da qualificação profissional, que não é bem verdade, né? Ela até existe, é sim um fator que precisa ser pensado, mas muitas vezes a contratação não acontece porque as pessoas, de modo geral, não tiveram convivência com pessoas com deficiência. Então ainda se prende ao fator da deficiência e esquece que as pessoas têm habilidade, que as pessoas têm competências e que às vezes com adaptações simples no ambiente de trabalho, essas pessoas vão produzir tanto quanto as demais sem deficiência. Para nós lá da Secretaria Estadual do Emprego, a participação nessa ação, além de trazer os serviços oferecidos pela Secretaria, o foco, o objetivo maior é a orientação, é explicar para a sociedade sobre direitos e sobre deveres e mostrar de uma forma mais ampla o que existe, não só aqui no município de Sorocaba, mas na região, no estado como um todo, para promover essa inclusão, quer seja no trabalho, na saúde, na educação, no transporte, no esporte, em todas as áreas da sociedade. Então, o nosso principal objetivo é levar o máximo possível de informação à sociedade de modo geral, famílias, pessoas com deficiência, empresas, para que as pessoas tenham mais conhecimento, que esses mitos, essas barreiras, esses paradigmas possam deixar de existir e aí facilitar mais a inclusão das pessoas.
O presidente do Sim Comerciário Sorocaba, Rui Amorim, falou da participação da entidade na organização da feira. Contribuir com a qualidade de vida, com cidadania plena, isso é extraordinário. A cidade de Sorocaba, o Sim Comerciário de Sorocaba, foi escolhido pelo presidente Mota, junto com a sua diretoria da FER Comerciário, e para nós é um privilégio. Vamos estar junto com as entidades, instituições, com todos envolvidos, para melhorar a qualidade e o acesso para aqueles que têm todo tipo de deficiência. É muito oportuno e importante para Sorocaba, para o Sim Comerciário, estar contribuindo com o nosso espaço, com nossas equipes, para essa ação social extraordinária. Agora as atividades do nosso sindicato com a agenda comerciária. Noite da Pizza e Vinho dos Comerciários, dia 17 de julho, às 19h30. Convites à venda por R$ 25, no Salão de Eventos do Clube dos Comerciários, Rua Trinidad, 302, Jardim América. Informações 2102-7900. Feira de Inclusão Profissional da Fê Comerciários e Sim Comerciários de Sorocaba, dia 27 de agosto, das 9 às 17 horas, no Clube dos Comerciários, Rua Trinidad, 302, Jardim América. Informações 2102-7900. E para vocês que adoram filmes de aventura, romance e muitos outros gêneros, aqui vão as dicas de cinema direto das videolocadoras do nosso sindicato. Fique ligado! Fenômeno nos palcos, best-seller nas livrarias e sucesso de audiência na TV, Confissões de Adolescente, originada no teatro em 1992, com a montagem de diários da atriz Maria Mariana, acaba de desbravar mais uma fronteira da cultura pop ao ser transformado em longa-metragem. Baseado no livro homônimo de Maria Mariana, o filme mostra as confissões e confusões de irmãs adolescentes que vivem os amores, dúvidas, decisões e aventuras de sua geração, e o tão difícil rito de passagem dos 13 aos 19 anos. Trabalho de direito penal? Surpresa! Eu quero falar com vocês e diz respeito às 4. Vamos ter que nos mudar. Oi? Mas como assim, pai? Mudar? Sexta-feira vai ter um show da minha banda. Tenta aí. Uhul! Isso é mesmo necessário, cara? Já viu vampiro com espinha, porra? É claro que é necessário. Oh, não! Os moleques são dengosos. Abre a porta, vamos! Pai e mãe, ouro de mina. Quem foi que disse que perder a virgindade é que nem furar a orelha? Tá muito difícil, na hora eu não consigo relaxar. Tá toda suja, não a menstruação. Tá brincando comigo? Relacionamento sério. Bianca, vem ver o namorado da Karine. Sai, cara! Lucas, não dá mais. Eu preciso de um tempo. Nossa vida é pra frente, meninas! Hiper da Carne, qualidade, higiene, preço baixo, tudo o que você procura está em um só lugar. Hiper da Carne, variedades em cortes bovinos, suínos e aves, tudo preparado do seu jeito, do seu gosto. Hiper da Carne, pertinho de você, no centro de Sorocaba, Praça Nicolau Scarpa, 68, em frente ao Mercado Municipal. Você tem convênio médico? Não? Então não perca tempo. Uma parceria entre o seu sindicato e a Mediplan Saúde vai garantir mais saúde para você e sua família com planos a partir de R$ 100,80, sem limite de idade.
Isso mesmo, sem limite de idade. Para se beneficiar, é necessário fechar um grupo de, no mínimo, 5 pessoas de uma mesma empresa do comércio. O titular tem direito a inserir todos os seus dependentes. Não perca tempo. Fale com sua empresa e ligue para a Costa e Silva, responsável pela comercialização do plano para a categoria comerciária, e feche já o seu convênio. Para grupos a partir de 20 pessoas, o plano não tem qualquer tipo de carência. É liberado para emergências e consultas. Ligue já para a Costa e Silva e feche o convênio com a Mediplan Saúde, uma empresa experiente, com mais de 30 anos de atuação, 750 profissionais da área médica em diversas especialidades, 230 clínicas de diagnósticos à disposição e um hospital próprio de primeiro mundo para atendimento, o Hospital Samaritano. Toda essa estrutura está à disposição da categoria comerciária, por meio de uma parceria entre o Sindicato dos Comerciários e a Mediplan Saúde. Mas não esqueça, para aderir ao plano é necessário pelo menos 5 pessoas cadastradas por empresa ou CNPJ. Ligue Costa e Silva, ligue Mediplan Saúde. Telefones 15 3211 6969, 15 3418 9686 ou 981282297 ou entre em contato pelo e-mail costesilva@globo.com. Está precisando de equipamentos de som com qualidade e ótimo preço? O nome é Vanucci Instrumentos Musicais. Com mais de 25 anos de experiência e cerca de 20 mil produtos à disposição, a Vanucci oferece toda a linha de instrumentos musicais, equipamentos e acessórios nacionais e importados, além de contar com o que há de mais moderno para sonorização de ambientes, como caixas acústicas, projetores, telões e muito mais. Além da loja, localizada no centro de Itu, a Vanucci possui uma loja online, 24 horas por dia, para a maior comunidade de seus clientes, com entregas para toda a região. Não perca tempo e venha a Vanucci Instrumentos Musicais, Rua Floriano Peixoto, 401, no centro de Itu. Ou, se preferir, acesse o site www.vanucci.com.br. Vanucci Instrumentos Musicais. O melhor da música você encontra aqui. É isso, encerramos por aqui mais um programa Perfil Comerciário do Sindicato dos Comerciários de Sorocaba e Região. Perguntas para o e-mail perfil@cincomerciariosorocaba.com.br. Acompanhem também o trabalho do nosso sindicato durante a semana pelo site e pelas redes sociais na sua tela. Obrigada pela audiência e até a próxima semana. Let you